Amigos, muito bom dia, boa madrugada para uns, bom dia para outros, mas que todos sejam abençoados, todos, os amigos, os adversários, os que nos querem bem, os que nos querem mal, todos, sem exceção, todos os humanos, porque, é claro, o diabo está fora. Somente você, amiga e amigo, que é um ser humano, que é uma alma. Não importa se você me ama ou me odeia, não importa. Nós queremos o seu bem. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o bem que Ele tem me feito, venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos, familiares, vizinhos, todas as pessoas, por onde quer que você for. Que você seja a própria bênção. Por onde quer que vá, exale o perfume de Jesus e reflita ou venha refletir a imagem de Deus, a imagem que o homem tinha antes do pecado. Bem, ontem nós falávamos sobre o temor do Senhor, que o Espírito Santo é o temor, é o espírito de temor do Senhor. E muitas pessoas não entendem o que significa espírito de temor. Então eu quero tentar ajudá-los a entender. Por exemplo, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, naturalmente, sem forçação de barra, ela teme ao Senhor. Mas o que é temer a Deus, ô bispo? Bem, temer a Deus, aqui o texto sagrado diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Tudo que é mal, tudo o que é mal, odiar o mal. Não é odiar as pessoas más, não. Mas odiar o mal que é o diabo e todo o seu inferno, que levam as pessoas a cometerem assassinatos, que levam as pessoas a odiarem, que levam as pessoas ao inferno. Aliás, se você assistir o filme Netfalhos, esse filme que não saiu, eu esqueci o nome dele, desculpa, que vai passar neste sábado, vai entrar neste sábado, ele mostra a situação de um homem que era possuído por um espírito imundo. E você vai ver quais são as reações dele quando ele estava manifestado e quando ele não estava manifestado. Quando ele estava manifestado, aquele homem, ele era a manifestação do mal. Ele não era mal, mas ele estava possuído pelo mal e fazia o mal. Mas quando ele não estava manifestado, ele era uma pessoa boa, bondosa, completamente diferente. Então, quando nós tratamos de temor do Senhor, nós tratamos de odiar o mal, o diabo e todo o seu inferno, não as pessoas. Ainda que as pessoas façam o mal, elas não podem ser odiadas, porque elas são vítimas do mal. A gente tem que odiar o mal que usa as pessoas. O temor do Senhor é odiar o mal. Isso define bem o que significa temor do Senhor. E diz mais, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, quer dizer, o orgulho, a prepotência, os achismos e a arrogância.
Arrogância. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa. Eu odeio, diz o Senhor. Agora, preste atenção uma coisa, por favor. Quando a gente trata de temor do Senhor, eu penso na minha infância, na minha criação. O papai era um alagoano revoltado, muito revoltado. Ele era um alagoano bravo. Ele era, digamos assim, difícil de se lidar. Todos o respeitavam. Não só os filhos, mas as minhas tias, meus tios, também o respeitavam. Porque ele era um homem, assim, muito bravo. E eu aprendi o que significa, eu entendi o que é temor, porque naquela altura da minha juventude, o papai, quando falava, às vezes nem falava, ele só olhava, a gente temia e tremia. Papai era muito rigoroso, extremamente rigoroso, mas era um homem que cumpria com a sua palavra. Era um homem que gostava do que era certo. Ele não conhecia a Deus, mas ele era um homem que impunha temor aos que lidavam com ele, porque ele era severo, ele era um baixinho severo, muito, mas muito rigoroso. Então, eu, pessoalmente, posso dizer, eu aprendi a temer a Deus com o papai. Depois, mais tarde, naturalmente, eu vim aprender a temer ao Senhor, mas com o temor que eu aprendi com o papai, porque o papai não falava duas vezes. E a gente já sabia o que tinha que fazer e fazíamos, obedecíamos, à risca. Então, quando a gente teme a Deus, a gente respeita, a gente procura viver de acordo com a vontade dele, que é o que eu fazia quando estava sob a tutela do papai. Eu o respeitava, eu o temia, eu tremia por causa da sua severidade, seu rigoroso, sua maneira rigorosa de ser. Então, eu era obediente. O meu irmão não era assim. O meu irmão, ele era levado, muito levado. E ele apanhou muito, muito. Eu não apanhei tanto, porque eu já colocava as minhas barbas de molho e fazia direitinho o que ele mandava. Ora, Deus fala aqui na sua palavra que o temor a ele é odiar o mal. Então, você vê uma coisa que é ruim, que é má, uma coisa que não é só mal para você, não, é mal para os outros também. Tudo que é mal, a gente tem que odiar. Odiar o que é mal, não as pessoas, repito. Então, quando a gente odeia o mal, a gente ama o bem. Bacana, né? Se você não odeia o mal, você tem convivência, tem parceria com o mal. Mas se você odeia o mal, você é todo o bem. Então, o temor do Senhor é odiar o mal. E Deus requer esse temor de todo ser humano, de toda criatura, de tudo que ele criou. E, de fato, os animais temem ao Senhor, ouvem a voz de Deus. Você sabia disso?
Você pode ver lá o caso de Balaão, que estava andando na sua jumenta, e Deus não queria que Balaão viesse a profetizar em favor de Balaque. E ele estava insistindo, até que a jumenta falou. Deus deu poder para que a jumenta falasse com o profeta. Porque tudo teme ao Senhor. A terra teme e treme diante do Senhor. Lembra quando Jesus foi procurar frutos na figueira? Havia muitas folhas, mas não havia frutos. Quer dizer, havia muita beleza, mas não havia fruto. Então Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. Quer dizer, quando Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti, ele falou para uma figueira. A figueira não tem ouvidos, como nós temos. Pois é, mas tudo tem ouvidos. A terra, os céus, os mares, os animais. Tudo tem ouvidos para a voz de Deus. E tudo teme e treme diante de Deus. O único ser que Deus criou à sua imagem e semelhança não tem temor para com ele. E por isso vivem na desordem, fazem o que não presta, sabem que estão fazendo mal, têm consciência do mal, mas gostam de fazer o mal, gostam, têm prazer em ver outras pessoas sofrerem. Então, quando a pessoa faz o mal, ela mostra para outras pessoas, ela mostra para Deus, sobretudo, que não o teme, que não o respeita. E diante disso, ela vai colher os frutos dessa rebeldia. É essa a realidade. O temor do Senhor é odiar o mal. Começa assim, ponto e vírgula. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, diz o Senhor, eu odeio. Então, quando nós falamos mal de alguém, nós estamos usando a nossa boca para o mal, para a perversidade. E isso desonra a Deus. É isso aí. Bispo, é difícil. Mas Deus é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo ouve a voz dele, tudo. Mesmo as coisas inanimadas ouvem a voz de Deus e obedecem. Tudo obedece. As estrelas, ele chama as estrelas pelos seus nomes. Ele trata toda a sua criação com intimidade, com autoridade, com poder. Então, toda a criação se sujeita à voz de Deus, mas o homem não. O ser humano é rebelde por natureza. Então, ele diz aqui, ele ensina aqui, quem me teme, em outras palavras, quem me teme, odeia o mal. Ou quem odeia o mal, me teme. Porque o mal é o inferno, é o diabo, é o anjo que foi o príncipe, foi o primeiro lá nos céus, mas quis ascender, quis ser igual a Deus e foi expulso. Deus, então, criou o inferno só para o diabo e os seus seguidores, os seus anjos seguidores, os demônios. Mas o homem, quando não usa sua inteligência, sua capacidade de raciocínio, não teme a Deus. Ama o mal, ama fazer o que não presta. E isso mostra que ele não teme a Deus. Então, por isso, muitas pessoas perdem a vida estupidamente, muitas pessoas gemem neste mundo, por isso que há guerras, por isso que existem assassinatos,
feminicídios e toda sorte de desgraça nesse mundo, porque o homem não teme ao Senhor e, não temendo ao Senhor, ele ama o mal. E amando o mal, ele faz com que o mal tenha força para destruir o próprio homem. Então, minha amiga e meu amigo, você crendo em Deus ou não crendo em Deus, não importa a sua religião, ou se você é uma pessoa completamente cética, incrédula, não importa. Você tem que saber que o temor do Senhor, o princípio do temor do Senhor é a sabedoria. A sabedoria. E a sabedoria divina, não é a sabedoria humana, não. O temor do Senhor é odiar o mal, odiar, ter ódio do mal. Mas não é só isso, não. Ele, Deus, odeia a soberba, a arrogância, o orgulho, a prepotência. Ele odeia o mau caminho. Ele odeia a boca que fala perversidade, que fala mal do vizinho, de quem quer que seja. Ele odeia, ele odeia, ele odeia. Ele odeia. Você vê que Deus é amor, mas ele também odeia. Odeia o que é mal. E quem não tem o Espírito Santo, obviamente, não se interessa em amar o mal ou o bem, está pouco se incomodando com o mal, com o bem, quer viver a vida do seu jeito, satisfazendo os caprichos do seu coração. E aí colhe os frutos dessa rebeldia e, obviamente, depois que está sofrendo, começa a julgar a culpa em Deus, coloca tudo na conta de Deus, todas as suas desgraças, desventuras, os seus desamores, suas decepções, tudo coloca na conta de Deus. Mas a gente colhe hoje o que nós plantamos ontem, colheremos amanhã o que nós estivemos plantando hoje. Se eu planto o que é bom hoje, eu tenho certeza que amanhã eu vou colher o que é bom. E hoje eu colho o que eu plantei ontem. E isso acontece com qualquer pessoa. Você não precisa ser religiosa, você não precisa ser pastor, bispo, você não precisa ser uma autoridade eclesiástica. Não, você pode ser quem você é. Mas saiba que tudo que você semear hoje vai colher amanhã. Quer você goste ou não. Então, quem é sábio, quem usa a inteligência, não o coração, quem usa a inteligência, a sabedoria, planta o que é bom, para garantir o futuro melhor, a colheita abençoada. Essa é a vida, minha amiga, meu amigo. E só depende de cada um de nós. Por exemplo, eu dependo do que eu semeio. Eu semeio aquilo que eu quero semear. Então, sabendo que andando no caminho mau, eu estaria semeando o que é mal, eu não posso esperar o que é bom ou bem no futuro. Então, eu não sou burro. Eu semeio o que é bom. Eu semeio aquilo que é bom. Eu aprendi isso com a palavra de Deus. Aprendi a temer a Deus. Quando eu temia o papai, quando eu o respeitava enquanto era vivo. Mesmo velhinho, eu o temia. A palavra dele era lei. E eu aprendi a temer a Deus. E o papai representava a Deus, sem que eu soubesse.
A verdade, amiga e amigo, que a sua vida depende só de você. Deus te dá a opção do bem e a opção do mal. Você que escolhe. Se você teme a Deus, você vai seguir o bem. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que é a razão da nossa campanha de Israel, Monte Sinai, a pessoa, então, ela tem a direção do Espírito Santo para seguir o que é bom, para plantar o que é bom. E não é possível que uma pessoa que tenha o Espírito Santo venha plantar o que é mal. Então, esse negócio de dizer, eu tenho frutos, eu faço bem para algumas pessoas, eu prego o evangelho, eu falo em línguas, mas fala mentira também. Então, esse é o espírito mentiroso, enganador que tem dentro das igrejas. O espírito enganador, que ora faz o bem, ora faz o mal. Aqui está a dica para quem tem juízo. O temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Odiar, não é desprezar, não. É odiar o mal. Aí ele acrescenta, Deus acrescenta, a soberba, a arrogância, o orgulho, a prepotência, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Eu odeio, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você teme a Deus, você vai fazer justamente o que Ele quer que seja feito, porque você o teme. Se eu não obedecesse o papai, eu apanhava. Então, eu não queria apanhar, eu fazia o que era certo. É simples. A mesma coisa com Deus. Se eu temo a Deus, eu vou fazer o que é certo. Eu vou dar o meu melhor para fazer o melhor, para não apanhar. Eu não quero apanhar, eu não gosto de apanhar. Eu temo apanhar. Se você não quer apanhar pela vida, apanhar do mundo, então teme a Deus. E Ele vai honrá-lo. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Hoje, como só ia acontecer, é o dia da terapia do amor. Você que tem sido desprezada, você que tem sido odiada, você casou com a pessoa errada, você que quis casar, mas agora vai fazer o quê, bispo? Bom, agora você vai correr atrás do prejuízo, vai lutar pelo seu casamento, não vai odiar o seu marido porque ele traiu, nem odiar a mulher que tirou o seu marido dentro de casa, nada disso. Você vai orar, vai pedir, vai buscar, Deus, me dá a direção, como eu vou lidar com essa situação dentro da minha própria casa? Como é que eu vou consertar tudo que eu fiz de errado? Essa sementeira danada que eu plantei durante toda a minha vida. Como é que eu vou fazer? Se você quer resolver o seu problema sentimental, terapia do amor. Hoje à noite, com a Cristiane e o Renato, eles que vivem o amor de verdade, eles ensinam o que eles vivem. Isso é bacana, né? Aliás, na Igreja Universal, todos os pastores que vivem o que pregam, eles vivem esse amor para ajudar as pessoas também a conhecer o amor e não sofrerem as consequências do caminho mau. Deus abençoe a todos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã.